Hoje eu quero falar de Santa Luísa de Marillac, esposa experiente, viúva ativa e contemplativa, mãe preocupada, serena, educadora e cuidadosa, assistente social e promotora da caridade. Ela continua inspirando muitas mulheres, as filhas da caridade, às vezes chamadas Irmãs de São Vicente de Paulo ou Irmãs Vicentinas, que servem no mundo inteiro. Há diversas escolas, lares para idosos e infantis em sua homenagem. Luísa nasceu em Paris, na França, em 12 de agosto de 1591, em condições misteriosas. Num registro feito pelo tabelião 3 dias depois, Luís de Marillac, aparentado com a nobreza francesa, comandante de uma companhia do rei, dá-lhe uma pensão e nomeia sua filha natural. Porém, é possível que ele faça apenas endossar este nascimento para evitar um escândalo aonde seus irmãos. Sua descendência nobre não foi sinônimo de regalias e facilidades, pois sua infância é marcada por desencontros e privações. Quando Luís de Marillac casa-se em 15 de janeiro de 1595, logo coloca a pequena Luísa com 3 anos no mosteiro real de São Louis de Poissy. As freiras dominicanas ensinam a jovem Luísa a ler e escrever, pintar, enfim, recebe uma educação refinada, tanto no plano espiritual quanto na formação humana, que seria muito importante para a sua missão junto às irmãs e aos pobres. Luísa era uma moça miúda, com saúde frágil, que exigia constantes cuidados. No entanto, tinha uma personalidade forte. Ela era muito quieta, com notável senso contemplativo. É bem provável que foi nesta época que Luísa conhece a espiritualidade de Santa Catarina de Siena, que citará depois em seus escritos espirituais. Seu pai morreu quando ela tinha 13 anos, sem deixar herança. Os Marillac não se dispuseram a continuar a custear sua formação. Então, Luísa é colocada num lar para meninas por Miguel de Marillac, que se torna seu tutor. Lá ela viveu 2 anos. Era uma casa simples de moças, custeando-se com os trabalhos feitos em domicílio, especialmente bordados. Luísa aprende como cuidar de uma casa e frequenta as capuchinhas do subúrbio, chamadas Filhas da Cruz, conhecidas pela austeridade e rigidez de vida, dedicada intensamente à penitência e à oração. Pensando tornar-se uma delas, fez voto de servir a Deus, para cuidar dos pobres e doentes, mas, agora com a escassez financeira, teria de esperar para atingir esse objetivo. Tentou ingressar na ordem, mas foi rejeitada pela saúde frágil, quando o provincial da ordem lhe assegurou, com palavras de consolo, que Deus tinha um outro desígnio para ela. Vendo em Luísa uma nova oportunidade de se aproximar do poder, seus tios decidem casá-la com Antônio de Grasse, que trabalhava como secretário da rainha-mãe Maria de Médicis. Ele era de uma família que ascenderá depois à nobreza e sua esposa será chamada Mademoiselle. Ela é obrigada a aceitar o casamento e aos 22 anos de idade, no dia 5 de fevereiro de 1613, Luísa de Marillac se casa com Antônio de Grasse e um verdadeiro amor surge entre eles. Neste mesmo ano nasce Miguel, criança com desenvolvimento lento e causa de enormes preocupações. Viveu feliz, pois o marido a respeitava e amava a família, e se orgulhava da esposa, que nas horas vagas cuidava dos deveres de piedade, mortificando-se com jejuns frequentes, visitando os pobres, os hospitais e os asilos, confortando a todos com seu socorro. Entre 1621 e 1622, Antônio de Grasse adoece e se torna irritadiço.
o que abala a estrutura da família. A doença de Legras foi um período de intensas indagações para Luísa. Ela questiona-se se deve abandonar o marido enfermo para cumprir seu voto de consagração, vendo nessa cruz um castigo por ter violado o voto de fazer-se capuchinha, e cai em profunda escuridão de espírito. Porém, no dia de Pentecostes, dia 4 de junho de 1623, enquanto Luísa reza na igreja Saint-Nicolas de Champs, seu espírito é iluminado e suas dores e tristezas desaparecem num instante. No pergaminho onde ela relata essa luz de Pentecostes e que ela trará sobre si o resto dos seus dias, sabemos que naquele dia ela tem a certeza de que seu lugar era a cabeceira de seu marido, que foi acometido pela tuberculose por estar grave e longa enfermidade, e ela passou a se dedicar primeiro a ele e também a seu filho, até a época de levá-lo para as pensões dos filhos dos nobres, onde seria bem cuidado e educado. Antônio Legras se apaga no dia 21 de dezembro de 1625, deixando a jovem Luísa e Miguel numa certa precariedade econômica. Nesse período teve 2 grandes conselheiros espirituais, Francisco de Sales e Vicente de Paulo, ambos depois declarados santos pela Igreja. Foi graças à direção deles que pôde superar e enfrentar os problemas que agitavam seu cotidiano e a sua alma. Somente sua fé a manteve firme e, graças à sua força, suplantou as adversidades. Em 1625, o bispo de Belém, Pedro Camus, indica Padre Vicente de Paulo para assumir o cuidado espiritual de Luísa. Devido às suas diferenças de personalidade, o encontro inicial entre Luísa e Vicente não foi dos mais entusiasmados. Luísa tinha um estilo refinado e culto, moldado numa condição de vida mais abastada, enquanto o Padre Vicente tem um perfil rústico e senso prático. De 1625 a 1629, Padre Vicente conseguiu pouco a pouco conduzir Luísa nos caminhos da caridade, levando-a para trabalhar com ele nas Damas da Caridade, e logo ela é nomeada como inspetora de todas as casas. Eles têm uma relação de apoio e cooperação recíproca. Daí em diante, a personalidade de Luísa se revela à medida que ela supera suas enfermidades físicas e seus medos, rompendo barreiras e podendo usar os dons humanos e espirituais para organizar, ampliar e qualificar as obras de caridades iniciadas por Padre Vicente. Em 1634, Luísa, com a ajuda e orientação de Vicente de Paulo, fundou a Congregação das Damas da Caridade, inicialmente com 3 senhoras da sociedade. As mulheres vindas da nobreza e da burguesia se comprometiam em dedicar seu tempo para o serviço corporal e espiritual dos pobres, mas eram limitadas pelos seus deveres familiares e sociais e pela falta de hábito aos trabalhos humildes e fatigantes. Luísa chega geralmente carregada de roupas e remédios, reúne estas senhoras, escuta-as e encoraja-as a verem Cristo nos pobres que servem, verifica as contas e forma mestres de escola para instruir as meninas. Mas notou que era necessário colocar junto delas pessoas generosas, livres e totalmente consagradas a Deus e aos pobres. Mas na igreja não existiam, porque a vida de consagração para as mulheres estava concebida apenas como vida de clausura. Em 29 de novembro de 1633, Luísa e Padre Vicente ousaram e fundaram a Companhia das Filhas da Caridade. Em 1655, eles conseguem a aprovação da consagração junto ao Papa. Luísa e Padre Vicente intensificaram seus trabalhos, ajudando crianças abandonadas, dando socorro às vítimas da Guerra dos 30 Anos,
cuidando de doentes mentais e participando da criação do Hospital do Santo Nome de Jesus e do Hospital Geral de Paris. Nascia um novo tipo de irmã, com uma missão inédita para aqueles tempos, uma vida consagrada em dispersão pelos caminhos do sofrimento humano. Luísa fez os votos perpétuos, sendo consagrada pelo próprio Vicente de Paulo. A obra, sob a direção dela, foi notável. Quando Paris foi assolada pela guerra e peste em 1652, as irmãs chegaram a atender 14.000 pessoas de todas as categorias sociais, sendo inclusive as primeiras irmãs a serem requisitadas para o atendimento dos soldados feridos nos campos de trabalho. As contribuições recíprocas de valores humanos e espirituais entre São Vicente de Paulo e Luísa de Marillac construíram o carisma vicentino. Não seria honesto com o carisma colocar Santa Luísa com participação e importância de segunda categoria. Há uma relação de igualdade e reciprocidade, tanto no que se refere à amizade entre Vicente de Paulo e Luísa de Marillac, como à cooperação no desenvolvimento da obra que empreenderam. Luísa morreu em 15 de março de 1660. Foi beatificada em 9 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV e canonizada pelo Papa Pio XI em 11 de março de 1934. Suas relíquias repousam na Capela da Visitação da Casa-Mãe das Irmãs de Caridade, na Rua do Bac, em Paris. Santa Luísa de Marillac foi proclamada padroeira das obras sociais e de todos os assistentes sociais pelo Papa Bento XXIII em 1960. Santa Luísa de Marillac, rogai por nós.